Olá, meus amores, preparados para a próxima aula dessa semana? Então, olha só, essa semana vamos ter vários vídeos, tá? E um deles vai ser sobre revisão de alguns conteúdos que ficaram ainda para a próxima prova, tá? Então, uma revisão que eu vou passar agora é o encontro vocálico, tá? Eu vou falar um pouquinho do encontro vocálico e as suas regras, tá? Não vai ter atividade, é só mesmo para vocês assistirem e relembrarem o que é, tá bom? Vamos lá, então. Encontro vocálico. Encontro vocálico é um encontro vocálico, vem de vogais. Então, é quando eu acho duas vogais ou três vogais juntas, uma do ladinho da outra. Não é assim, eu pego uma vogal no início da palavra e uma vogal no final da palavra, eu tenho encontro vocálico. Não, elas têm que estar juntinhas, tá? Então, eu tenho três classificações de encontro vocálico: hiato, ditongo e tritongo. Então, vamos ao primeiro exemplo, que é o ditongo. Então, o ditongo é o quê? Ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Elas não vão se separar. Vamos ver o exemplo aqui da primeira palavra? Então, eu coloquei aqui, ó, água. Ó, água. Lembra que eu falei que o A é uma vogal e o U é uma semivogal? Então, aqui eu não vou separar. Então, aqui eu tenho um ditongo. Então, vamos lá para a palavra espécie, tá? Espécie. Por que que o I e o E não se separam? Conforme eu falei, o I, ele é uma semivogal. E o E, ele pode ser semivogal ou vogal. Mas, nesse caso aqui, ele é uma vogal, tá? Então, quando tem esse caso aqui, eu não vou separar, tá? Um precisa do outro. Hiato. Tia Michele, o que é o hiato? O hiato eu posso encontrar duas ou três vogais, só que quando você vai fazer a separação silábica, elas têm que se separar, tá? Então, como assim, tia? Por que elas vão se separar? Porque elas têm o som de vogais forte, tá? Não é uma semivogal, que é um pouquinho mais fraca. Então, pensa em duas pessoas que têm personalidade forte, elas não podem ficar juntas, elas têm que se separar. É a mesma coisa com as vogais nesse caso aqui, tá bom? Então, vamos lá para a primeira palavra que eu peguei aqui, ó. Receoso. Então, eu não posso deixar elas duas juntas, por isso eu tenho que separar. Então, aqui nesse caso, como eu tenho duas vogais e elas se separam, eu tenho um hiato. Próxima palavra também que se separa. Poeta. Se a gente for lá naquela classificação, a letra O, ela é considerada também uma vogal e semivogal, mas nesse caso aqui ela é uma vogal. E a letra E, a mesma coisa, vogal. Tá bom? Então, assim, tia, uma dica, como é que eu vou descobrir sem ter que classificar com vogal ou semivogal? Porque às vezes você pode esquecer. Separa ela em sílaba, tá? Se você separar na hora que você pronunciar, você vê que uma vogal tá diferente da outra, tá separada da outra, é hiato, tá? Com três sílabas, nós temos a palavra sereia. Sereia. Aqui nesse caso, nós temos uma, duas, três vogais, não temos? E elas se separaram, tá bom? Então, ó, um cantinho para um lado e um cantinho para o outro. Essa forma também é uma das mais fáceis da gente memorizar. Na hora que a gente for separar a sílaba, a gente percebe quando a vogal tá de um lado e quando a vogal tá do outro. Vamos lá, por exemplo, do tritongo, de algumas palavrinhas? Vamos lá? Tritongo é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Elas não se separam. Onde é que eu vou encontrar isso? Na palavra, por exemplo, quaisquer, ó. Ó, na palavra quaisquer, olha as três vogais aqui. E elas não se separaram, tá? Então, aqui eu tenho um tritongo. Temos uma outra palavra também. Ó, temos três vogais. Temos a palavra enxaguou. Olha aqui. Elas não se separaram, então eu também tenho um tritongo. Se aqui tivesse separação, vamos supor, um exemplo, não é o caso, mas se fosse, aí eu teria um hiato, não um tritongo, tá? Então é isso, gente. Encontro vocálico não é difícil, tá? Porém, você tem que dar uma estudadinha, tem que dar uma lidinha, novas palavras para você poder classificar. Como é que você vai memorizar essa classificação, essa regra?
vai escrever várias vezes, vai pesquisar, vai olhar as palavras e assim você vai treinando, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!